Vou compartilhar, então, minha apresentação para começar já um pouco mais a falar. Se tem dúvidas acerca de um pouco de segurança, containers, ou o que acontece, podem ir colocando. Se eu consigo responder, eu respondo. E vou mandar aqui o share screen. Estão vendo em loop minha apresentação. Só um segundo. Ok. Está tudo ok. Eu vou ver para os organizadores, eu vou estar vendo o WhatsApp, tá? Caso aconteça algo, me avisam por aí, por favor. Tá? Bom, obrigada. Então, aqui vou me apresentar um pouquinho, né? Eu já estive antes com o painel maravilhoso de todos os community leaders de Docker, né? E convidados. Então, o que vou apresentar agora, né? É falar um pouco de segurança em containers, como podemos automatizar, inclusive ver a parte de vulnerabilidades nas imagens que estamos criando. Eu deixo meus contatos aí, acho que já foram também passados, né? Então, eu trabalho como arquitecta de soluções na Aqua, uma empresa que se dedica a fazer segurança em cloud. Então, tenho que falar que sou bem fã de alguns produtos open source que tem a empresa. Então, eu vou explorar um pouco toda essa parte de segurança, e se vocês tiverem dúvidas, eu também sempre estou online aí para qualquer dúvida. Então, vamos continuar aqui, passar a apresentação, estou me localizando aqui. Então, quais são os riscos? Queria que saísse, mas o menu do computador ficou aí. Então, quais são os riscos quando nós vamos a criar uma imagem? Então, criar uma imagem a gente pode criar mediante o Docker ou qualquer outro container runtime. Basicamente, o que vamos fazer, a tecnologia de containers nos ajudou a documentar, automatizar, a simplificar muito a parte do processo de desenvolvimento, né? Porque agora vocês podem ter como uma receita, né? Que vocês vão construir, por exemplo, uma aplicação web e vai ser um front node, que seria a imagem base, né? E vocês vão fazer a instalação, que talvez seja um npm install. Então, tudo e vamos a ir criando, né, essa imagem que vai ter uma característica, e uma vez documentada nesse Dockerfile, qualquer pessoa em outra máquina, inclusive Windows, né, pode criar essa imagem. Então, aqui estamos vendo um resumo, né, nesse diagrama a gente está conseguindo ver que os componentes principais que vai ter uma imagem, vamos ter uma imagem base, que pode ser from Ubuntu, from Windows, né, porque também os containers podem ser executar em Windows. Então, podemos ter from Alpine, from CentOS. Quando fazemos essa primeira linha, dependendo do origem, né, esse from Ubuntu, from Alpine, ele já vai ter uma quantidade de vulnerabilidades que vai ser de acordo, geralmente, nessa regra, de acordo com o tamanho do tamanho da base. Por isso é que uma recomendação, inclusive, em segurança, né, é imagens pequenas, porque o risco é menor. Porque se a gente se imagina um Ubuntu, tem um monte de componentes. Algum desses componentes pode ter uma vulnerabilidade. Então, comparado com uma base muito pequena, que pode ser Alpine, temos menos componentes, então é muito provável que tenhamos menos vulnerabilidades. Depois eu executo também a parte de vulnerabilidades, para vocês verem como vão se mostrando. E quando passamos na seguinte etapa, que seria a instalação de nossa aplicação web, também vamos a ter vulnerabilidades nas dependências que estamos usando. Né? Se for um Node, um Python, vamos a instalar um pip requirements, etc. Então, também temos que avaliar as vulnerabilidades que estão nesses componentes. Além de essas dependências, né, tem outras dependências da parte do open source,
Então, realmente, quando a gente analisa, por exemplo, uma imagem de um node, a gente vê que tem centos de vulnerabilidades, não é uma coisa... são muitas vulnerabilidades. Então, o ideal é começar, primeiro, ter um scanner para vocês ter visibilidade de quais são os seus riscos, porque temos vulnerabilidades que têm uma classificação alta, né? No qual realmente é uma sinal de alerta, não? Então, e depois de ter todo esse mundo de criar uma imagem, né? Essa imagem se vai executar em algum ambiente, em alguma infraestrutura, que pode ser um Docker Swarm, um Rancher, um Kubernetes, ou um Platform as a Service, como seria dos provedores da Azure, AWS, um Fargate. Então, essa imagem vai ter que viver, né? Vai ter que ser executada em algum lugar, em alguma infraestrutura. Então, aí, se a gente pensa, né? Também temos que ter outros cuidados quando esse container está em tempo de execução. Inclusive, alguém perguntou a parte de forense, né? Esse aí, quando vem um pouco outros cuidados, né, que a gente tem que ter uma espécie de auditoria para ver os eventos que estão acontecendo, se alguém entrou nesse container e está tentando fazer uma ação maliciosa, ou se tem um malware que se está executando em memória, por exemplo, né? E eu acho que falei de todos os componentes, e também teríamos a infraestrutura em si, porque se a gente pensa, né, esses containers vão estar sendo executados em alguma infraestrutura. Essa infraestrutura também tem que ter seus respectivos validações, né, de ver que a configuração, a instalação do Kubernetes está seguindo as melhores práticas, inclusive a própria instalação do container runtime que está sendo usado, que a máquina também não esteja com todas as portas expostas, né? E para isso também temos ferramentas, temos muitas ferramentas que nos ajudam a auditar essas partes, é só colocá-las dentro de nosso pipeline. Acho que eu vou continuar aqui, se não tem dúvidas, se não posso final. Como vocês podem ver aqui, né? Temos um desenho de que seria uma imagem, né? Então, vocês, talvez que a maioria, me imagino daqui, né, já criaram uma imagem, um Dockerfile. Então, de acordo ao nosso desenho que temos no Dockerfile, a gente também pode encontrar a parte de vulnerabilidades. Deixa aqui, acho que eu tenho aqui. Vou mexer aqui para que não... Um segundo. Então, falando de vulnerabilidades, né, eu tenho aqui, por exemplo, estou em um diretório, né, que tem 2 Dockerfiles. Então, falando de mais configurações, né, que seria como criar um Dockerfile que que siga as boas práticas na criação, que seria não usar o usuário root, por exemplo, etc. Então, eu posso avaliar simplesmente, que tem ferramentas que nos vão ajudar a identificar essas más configurações. Então, por exemplo, aqui, eu posso ver que esse Dockerfile que eu estou criando, ele está usando o usuário root, que é uma severidade alta. Então, eu poderia criar um @user dentro do meu Dockerfile, né, que inclusive nos vão ir mostrando quais são os riscos. Ou, se não, também não usar a parte do comando add, sino usar copy, né? Tudo isso podemos ver, posso mostrar meu Dockerfile. Então, basicamente, baseado, né, no arquivo como a gente está criando, vamos ter ferramentas que nos vão ajudar a já identificar, né, tudo que a gente às vezes vê em talk e fala, não use o usuário root, tente usar, já as ferramentas ajudam a automatizar seus controles para vocês terem uma validação, né, e validar que também estão vocês criando seus Dockerfiles. Então, nessa parte do desenho, né, qual é o impacto no desenho, isso é uma primeira parte que a gente tem que ter cuidado. Então, tem ferramentas que nos vão ajudar a ir visualizando quais, se a gente pode criar de uma maneira melhor, né, esta parte do Dockerfile. Então, por exemplo, um caso seria a parte de usuário root. Então, vou passar na seguinte. Outro tópico, né, que eu queria trazer aqui para
a gente escuta muito, né, a parte do WASP, top 10. Inclusive agora entrou a parte de mais configurações, que seria Security Misconfiguration, que seria usar talvez qualquer tecnologia e mal configurada. Por exemplo, um bucket que talvez esteja público, ou o próprio Docker, instalar ele sem as boas práticas de segurança, ele exposto, porque tem umas... Quando toda tecnologia sempre tem uma parte de documentação de segurança que é muito mais difícil de configurar, né? Porque geralmente às vezes usamos o next next e isso não está incluindo a segurança. Então deixamos portas abertas, talvez não está configurar a parte de HTTPS e etc. Vemos também que a parte, né, o que podemos relacionar daqui, por exemplo, vamos nos imaginar que temos uma aplicação web. Se essa aplicação web está migrando para containers, muitos dos problemas que vamos ter, né, vão ser replicados na tecnologia de containers. Então, temos que entender que essa parte do OWASP, né, ele tenta ver os riscos de uma aplicação web, independente se ela está em containers ou não. Claro que, entendendo o cenário do como se executa um container, a gente pode, inclusive, tentar melhorar ou optimizar alguns destes top 10, que seriam os principais riscos. Significa que pode ter outros, né? Por lo menos. E sempre que estão no top 10, muitos deles são solucionados seguindo as boas práticas de segurança em desenvolvimento web. Por exemplo, vou desenvolver uma API, também ver quais são as boas práticas para aplicar cabeçalhos, etc. Isso já evitaria muito da parte de injections, né? Mas, indo para a parte do containers, né, vemos que muitas das coisas, né, misconfigurations, podemos usar ferramentas que nos ajudem a identificar na construção da imagem, que seria, se eu estou usando a tecnologia de containers, então tem que tentar evitar as más configurações nessa tecnologia, que seria o container. As vulnerabilidades têm tanto na aplicação web, independente, antes de ter usado o container, né, porque containers seria como a última etapa, né? Eu estou em minha máquina local, eu já tenho essa aplicação web rodando localmente, então essa aplicação já tem vulnerabilidades que talvez seriam a parte de SAST, né? Temos ferramentas de SAST que ajudam a ver isso. Mas quando essa aplicação web muda ou começa a usar a tecnologia de containers, precisamos também identificar as vulnerabilidades nessa tecnologia. Por exemplo, no anterior slide, vimos que na construção vem from base, from Alpine, from Ubuntu. A gente precisa identificar essas vulnerabilidades na tecnologia de containers, na construção desse artefato. Então, usar um scanner para containers já nos vai ajudar a identificar esses riscos. Bom, eu acho que hasta aí eu vou continuar, senão não vai dar tempo. Então, quando a gente fala de vulnerabilidades, de riscos, né, um primeiro momento é criar essa imagem. Essa imagem vai ir para algum lugar. Então, se falamos do Kubernetes, entender os componentes do próprio Kubernetes vai ajudar-nos a identificar as falhas de segurança, né? Então, o Kubernetes pode estar, inclusive, perfeito porque estamos usando um EKS e nosso provedor da nuvem se encarga de ter atualizado e com as melhores práticas de instalação o Kubernetes. Só que eu estou instalando uma imagem que eu não fiz validações de vulnerabilidades, ela subiu lá, então ela pode facilmente explorar as próprias componentes do Kubernetes para tentar, talvez, roubar informação, etc. Então, quando a gente vê a parte de ataques de vector, a gente tem que entender primeiro a parte, os componentes principais, que seria a imagem, os containers que se vão executar lá, e depois, né, também entender a própria tecnologia do Kubernetes, quais são os riscos. Uma coisa básica é seguir as boas práticas de instalação do Kubernetes, assim como seguir as boas práticas para instalar o próprio Docker. Então, isso já vai ajudar a atualizar os componentes, inclusive, depois tem um exemplo disso, né? O que acontece? No final, tanto Kubernetes, Docker, tudo é software, né? Então, faz um ano pode ter sido encontrado uma vulnerabilidade, se aplicou a remediação, né? O provedor
Só que se eu não atualizo esse componente e estou usando um componente de faz um ano, eu sou, né, vulnerável a que qualquer pessoa possa explorar essa vulnerabilidade que foi encontrada faz um ano, né? Então, essa parte de atualização de componentes é bem importante. E vemos o que acontece. Às vezes parece meio simples, né? É só atualizar. Só que isso em produção, às vezes em ambientes corporativos muito grandes, temos muitos componentes que estão desatualizados. Então, acho que só para vocês terem a ideia, para não passar-me do tempo, acho que só vou explorar um pouco mais a parte de vulnerabilidades e depois vou passar uma pequena demo para vocês, inclusive, ver. Acho que antes de entrar aqui, posso, inclusive, mostrar como é uma vulnerabilidade, né? Porque falamos tanto de vulnerabilidades. Então, aqui estamos vendo as partes de mais configurações no Dockerfile, mas eu posso também ver a parte de vulnerabilidades, que seria executar um scanner para a imagem que eu estou criando, né? Nesse caso, se vocês veem, né, eu tenho from um Ubuntu com a versão 20.04, né? Então, se eu vejo as vulnerabilidades que foram encontradas nesse Dockerfile, vocês já veem que, bom, foi encontrada hasta 23, né? E ele vai ir identificando todas as vulnerabilidades de acordo aos componentes e bibliotecas que podem ser encontrados. Pode ser tanto vulnerabilidades a nível de sistema operativo, como os componentes que vamos instalando dentro da construção dessa imagem. Então, aí vocês podem ver que as vulnerabilidades, no final, são um código único que temos aqui, né? O CVE, que vai ir mostrando que é uma vulnerabilidade encontrada nesse componente. Geralmente, às vezes, se tem remediação, vai ser mostrada, né? Para fazer a remediação dessa vulnerabilidade, vocês têm que atualizar na versão 1.8.5, né? Tem uma classificação do risco, né? E também vocês, sempre que podem encontrar maior informação, eu vou abrir aqui que às vezes... Assim, nem copiei bem. Vou ver outra, ver se fiz correto a parte de... Então, vocês podem ter maior informação das vulnerabilidades, né? De quem foi o vendor, a versão, às vezes é encontrado em diversos, esse componente pode estar só em um sistema operativo ou em outros, mas geralmente a vulnerabilidade tem um código único, né? Tem o ano em que foi descoberto, né? Então, agora, passando na seguinte parte, vou fazer um bloqueio aqui. Falando um pouco mais do que está acontecendo dos ataques em containers, né? Temos ataques que usam técnicas mais avançadas, né? Então, vemos, talvez vocês já escutaram a parte de software supply chain attack, que a vezes tem a parte de injeção em alguns desses componentes, lembrando de que temos a imagem base, os componentes e as dependências das dependências que vão sendo instaladas. Em alguma dessas dependências, né, pode ter instalado um código que é malicioso. Então, por exemplo, falando de containers, né? Um componente que a maioria dos containers runtime usam é o runc. Então, o Docker usa o runc, talvez outro, o CRI usa o runc. Então, se esse componente que todo mundo usa, alguém consiga injetar uma vulnerabilidade, automaticamente se propaga para todas as outras versões, né? Então, vemos que os hackers, né, realmente estão tendo essa tendência de querer injetar na parte desse processo da cadeia do software para poder ter um ataque bem grande, né? Porque se eles conseguirem injetar esse código malicioso em algum desses componentes, o upstream, né? Tipo, a propagação vai ser bem grande, porque vai ser várias máquinas, centos de máquinas que vão ser afetadas porque esse componente depende em outras soluções, né?
Então, isso mais ou menos tem que ver com a parte do software supply chain attack. A gente vai colocar exemplos que talvez isso vá ajudar a deixar um pouco mais claro de quais são os exemplos, né, que acontecem. Um que pode ser muito mais básico, mas acontece muito, é alguma imagem que tem um nome conhecido, um Nginx, e vão e colocam com uma letra, né, um X+, ou... Então, tem muita pessoa que dá um Docker pull, por exemplo, aqui é TensorFlow, né? Mas aí tem uma mudança de uma letra e tem muitas pessoas, um desenvolvedor inocentemente, né, pode dar um Docker pull e já está fazendo, está baixando uma imagem e executando em um ambiente, talvez, que pode ser somente desenvolvimento, etc., que já consiga fazer a parte de mineração ou já exploração dos componentes, né? Então, isso acontece, isso se chama typo squat. Aqui, bom, eu vou passar rapidamente porque eu estou vendo que me queda 8 minutos e falta várias coisas. Mas eu tenho depois também este Container Security Checklist, que vai fazer um resumo. Então, se vocês vão... aqui, acho que já está. Eu tentei colocar vários das boas práticas que vocês podem usar, tanto no momento do build, na construção da imagem, que tem... Vão sempre saindo novidades, como, por exemplo, agora é melhor usar um tag que seja imutável, né? Geralmente, às vezes, uno usa um Docker pull Ubuntu, mas é importante você usar um tag imutável, porque isso vai ajudar com a parte de segurança, ou a parte do signing em image, que também é uma parte bem interessante para, inclusive, isso ajuda na parte de ataques de software supply chain attack. Então, são projetos novos que eles estão tentando ajudar com essa parte de fazer a validação, né, de que essa imagem, em todo o seu caminho, não seja alterada, porque a gente tem esse processo dessa imagem ser salva em algum registro, mas se no meio do caminho alguém alterar essa imagem, injetar e começa a se propagar uma imagem que já não é essa original, né? Então, tem projetos que ajudam. E, bom, aí tem o link. Então, basicamente, acho que é excesso falar do link, que eu vou passar. Outro exemplo de vulnerabilidades que talvez eu acho bem interessante, por isso que eu gosto de comentar como em esse universo de vulnerabilidades que acontecem, né, tem as vulnerabilidades, as CVEs são vulnerabilidades conhecidas, mas também temos muitos ataques que ainda são desconhecidos, que se conhece como 010. Então, por exemplo, este é o caso do Alex Birsan, né, que ele fez o experimento do que o que estamos vendo em vermelho são as dependências privadas da PayPal, esqueci, bom, de uma empresa, e realmente era PayPal, e essas dependências em vermelho eram privadas, e o que ele pensou? O que acontece se eu publico, né, o nome dessas dependências, o nome dessas dependências privadas em um registro público? Então, ele foi lá, né, fez o experimento, e o que aconteceu? Quando fazia parte da compilação, ele, em vez de usar as privadas, começou a usar as públicas. Então, era uma maneira muito fácil de você fazer uma injeção de qualquer código malicioso, né? Porque você já não usava as privadas de sua empresa e não começava a usar as públicas só por colocando o mesmo nome. Então, isso é um exemplo de que quantas coisas mais se poderá acontecer, né? No futuro que vamos a ver desse tipo de coisas, né? Então, por isso se chama a confusão de dependência. Claro, agora já foi solucionado, tem uns cuidados, né? Porque a gente só aprende com os erros, né? Uma vez que acontece, a gente fica mais esperto, as ferramentas também colocam, mas esse é um exemplo do que pode acontecer. E acho que vou passar para a demo, porque aqui é um resumo, antes de já para finalizar. Então, aqui estamos vendo, por exemplo, que tem muitos ataques. Então, eu vou mostrar como pode fazer-se um reverse shell para entender melhor o que tão fácil pode ser ou não, como pode acontecer isso. Então, vou passar por aqui, vou só ver se tudo está ok. Tá. Bom, tudo está ok, ninguém me falou nada no WhatsApp, então tudo deve estar ok. Então, aqui estou com um ambiente, né? Então, estou aqui, não tenho nenhuma imagem sendo executada. Então, o que eu vou fazer é
executar, né, uma imagem, estou procurando aqui minhas anotações por aqui. O que vou fazer é executar uma imagem que tem a parte do Netcat, que isso vai ajudar a fazer a parte da demo do Reverse Shell. Então, basicamente, eu tenho uma imagem, essa imagem do Netcat que a gente viu, porque eu vou executar ela, né? Vou dar um Docker Run em modo daemon. Então, ela se vai executar. Então, ela está já se rodando. Então, eu vou ver os logs. Basicamente, está executando um netcat em alguma porta. Se chama... Vou ver aqui o log. Então, aí eu coloquei um log, né, para dar as indicações do que está acontecendo. Então, basicamente, aqui, como vocês veem, tem um netcat na porta 123. E o que a gente precisa para aplicar o reverse shell seria dar um netcat também. Na verdade, você pode dar também sem usar o netcat, mas eu vou usar o netcat que ajuda muito mais para entender. Então, vou usar o próprio netcat e dar no container deste IP, porque no final, esta imagem que eu estou rodando, né, tem um IP. Então, o que eu vou fazer é vou dar um docker inspect no container e vou achar o endereço. Será que copiei bem? Sim, isso aqui. Será hungry, né? Tá. Vou dar o docker inspect para ver o endereço. Estou dando falta o grep aqui. Então, estou vendo que o endereço é 172. Vou executar outra imagem, né? Posso dar um docker pull do 107. Na verdade, eu posso já dar o docker run direto que já está lá. Vou fazer um docker run dessa imagem. Então, eu estou aqui, eu executei outro container, né? A gente pode ver que... E vou seguir os passos, que seria basicamente fazer um NC NV do SIP, que é 172.0.12, e a port 123. NC, então vou instalar. Então, vou instalar a parte do Netcat. A parte do reverse shell, que é uma técnica de exploração, né, que às vezes podemos explorar a parte de comandos e eu estou em outro container, mas desde esse container eu posso enxergar e começar a manipular os arquivos, inclusive os processos desse outro container. Esse reverse shell se pode fazer tanto a nível de VM, né, mas como estamos em containers, eu vou fazer o exemplo em containers, porque no final muitas técnicas que existem já de vulnerabilidades para VM, né, podem ser aplicadas na parte de containers. Então, aqui vocês veem que ele fez a conexão com a parte do Netcat. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, ele já se conectou, né, eu estava em outro container e ele se conectou nesse container que eu criei, posso fazer um ls. Se vocês veem, vamos ver aqui. Vou entrar dentro desse container que seria meu crawl, que é meu demo. Se eu dou um ls, vocês estão vendo que ele está vendo o conteúdo do meu container. Estou desde outro container vendo, né, meio Black Mirror, mas, por exemplo, eu vou criar um echo, olá, e falar que estou aqui desde a imagem Netcat. Bom, se eu dou um ls aqui,
eu criei um arquivo, né? Mas se eu estou desde outro container, eu consigo também enxergar ou ver o conteúdo, né? E aqui vemos que o cat, então, isso seria a partir de um reverse shell. E se a gente se imagina como se eu tenho a capacidade de ser um usuário como root, né, que no caso, essa imagem foi criada como usuário root, eu posso fazer até um mount do host e começar a fazer a parte de escalação de privilégios, etc., que a gente começa a escutar. Então, isso é só para a gente ter uma ideia. Vou voltar na apresentação. E meus minutos já estão. Então, tem mais material, eu vou passar mais rápido, porque senão meu tempo vai voar. E, como aqui, a parte de cryptocurrency, então, a gente pode ver que com essas técnicas é o que acontece muito, campanhas usando o próprio CI, o próprio GitHub Actions, para propagar a parte de cryptomining, porque a própria imagem pode estar se executando, né, automaticamente nos SaaS de outras pessoas. Então, aqui temos a parte do Mitre Attack, para quem não conhece, mas é bom você saber que existe. E, para finalizar, já, este é também um caso bem interessante que aconteceu faz pouco, né, que foi descoberto que, usando um platform as a service de containers, nesse caso da Azure, né, foi encontrado, né, que poderia se explorar uma vulnerabilidade, que foi, essa vulnerabilidade foi encontrada no 2017. Então, o que aconteceu? Que o componente de Platform as a Service do Azure, ele estava usando um componente, estava usando o RunC com uma versão antiga. Então, como ele não foi atualizado, então ele poderia ser vítima, né, de vulnerabilidades que foram, aí podemos ver o código 2018, né, então, que foram encontradas. Se tivera atualizado o provedor, né, não teria sido um risco, né? Provavelmente eles já atualizaram, já resolveram, né? Mas isso traz muito a parte de um modelo de responsabilidade compartilhada, porque a gente tenta se preocupar, cuida das imagens, cuida, etc., né, de nosso lado, mas também tem uma responsabilidade do lado do provedor, para ele também ter os componentes dele atualizados, né? Então, é um caso interessante de ver. E, bom, para ver todas essas partes, como reverse shells, ou que eu vi, que eu não tenho tempo mais para... tem projetos, né? Tem tanto da Falco como a Trace, que são ferramentas que nos vão ajudar a identificar comportamentos maliciosos em tempo de execução, né? Aqui tem o projeto do Trivi, que foi o que eu utilizei, então, para que vocês conheçam. Aqui tem outros projetos mais open source, todos são projetos open source, todos focados em segurança. Então, tem para fazer pen testing em Kubernetes, ou ver a parte do sysbenchmark em Kubernetes, ou instalar um operator que vai ajudar a identificar automaticamente as vulnerabilidades que vão criando seus pods, que se pode fazer com o Starboard. E, bom, eu acho que está aí, já deu para fazer a história um pouquinho. E esses são meus contatos, e se vocês tiverem qualquer dúvida, me podem chamar. Eu não sei se ainda tem tempo para perguntas, eu vou deixar de estar stop sharing para não... acho que seria isso. Não sei se tem dúvidas, acho que não vi nenhuma pergunta. Sim. Tá bom, então, obrigada aí a todos. E, bom, qualquer dúvida sempre estou online, então podemos seguir conversando, que é um tema bem amplo, né? E estou aqui à disposição. Obrigada a todos, obrigada também a todos por o convite. Tá, vou sair. Tchau.